Neste momento, a gente poderia falar da importância dos pequenos negócios locais. Mas isso você já deve saber. Mas queremos que você lembre de uma coisa: os empregos gerados por essas empresas. E fazer um pedido: valorize. Os sabores da nossa terra, a simpatia da nossa gente, não são apenas negócios. Estamos falando de pessoas, famílias, amigos. Estamos falando de coração. Valorize o que é nosso. Valorize o pequeno negócio. Foi o amor pela uva e por sua terra natal Paraúna, Goiás, que fez com que o médico Dr. Sebastião Ferro iniciasse o que hoje podemos chamar de o novo terroir do Cerrado. E foi exatamente de um sonho que nasceu a vontade de plantar uvas e iniciar a sua própria fábrica de vinhos, a vinícola Serra das Galés. E hoje, com apenas 10 anos no mercado, o Dr. Sebastião Ferro a consolidou, tendo como base a inovação, o arrojo e o pioneirismo. A fabricação artesanal do puro cristal é um ofício milenar, uma tradição que atravessa gerações e que foi a base para o nascimento da Strauss, uma marca que rapidamente se transformou em um dos principais ícones do segmento de cristais de luxo, elevando o Brasil a níveis internacionais. Feitas à mão, as peças Strauss são verdadeiras obras de arte de puro cristal. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos escutando, que se cadastraram aqui para participar da Semana do Vinho e da Gastronomia Brasileira, com o apoio do Sebrae. Nós estamos hoje começando o nosso segundo painel, com duas figuras muito importantes para o vinho nacional e também para o vinho internacional. A gente tem a presença aqui do Flávio Pisato, que vai representar a Provale, falando da região do Vale dos Vinhedos, também da Vinícola Pisato, e o Manuel Beato, que é um sommelier extremamente reconhecido nacionalmente e internacionalmente, vai conduzir esse bate-papo de hoje, falando um pouquinho de denominação de origem, da qualidade do vinho brasileiro, enfim, muita coisa boa. Fiquem aqui. E se tiverem dúvidas, quiserem mandar perguntas, os últimos 15 minutos do nosso bate-papo aqui dessa tarde será aberto às perguntas de vocês. Então, sejam bem-vindos, Flávio, Manuel. Ativem o microfone de vocês. Olá. Olá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado pelo... E vamos lá. Esperamos que seja uma conversa interativa aí com os espectadores e que a gente possa trazer um pouquinho, né, de valor para essa bebida que a gente valoriza tanto. Bom, boa tarde, obrigado pela oportunidade, tá? Vai ser realmente muito prazeroso para mim, pelo menos, falar um pouco da BO e vinho brasileiro, enfim, nosso contexto, e obrigado pelo convite. Prazer falar contigo, Manuel, sempre um prazer falar contigo aí, e vamos lá. Vamos lá. Pessoal, eu percebi que vocês dois estão tomando vinho da Pisato, e eu olho aqui na aguinha, porque depois tenho mais uma live. Eu não sei
Manuel, tu tá com que vinho aí? Eu sou com o Merlot Reserva. Eu também. Não combinamos, né? Nem combinamos. Eu estou com 17 aqui, tá? Esse aqui é o 18. Esse é o 18. Olha ok. só. Mas, É da gente? Já vamos começar a falar de vinho. Nós estamos numa vertical. Para quem não sabe, degustação vertical é a degustação do mesmo vinho de safras diferentes. Acho que já é vamos dizer, um ensinamento aí para aqueles que não sabem. Mas normalmente Muito teria bem, que nós estarmos provando as duas juntos. Bem lembrado. Tim, saúde. Saúde. Muito bem, pessoal. Então começamos aqui a nossa tarde, né, com esses vinhos apizados maravilhosos que vocês estão degustando. E eu vou começar a fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta enfim, que a gente elaborou. Para quem não sabe o que é a denominação de origem, o que é isso? Bom, Flávio, você quer que eu abra aqui falando um pouquinho sobre isso? Não, pode abrir falando aí. Vamos lá. Não, eu estava até conversando com a Larissa sobre que a gente fala de denominação de origem, não é falar de denominação de origem, é falar de denominações de origem. E seria assim, nós teríamos que ficar aqui dias e dias para falar sobre cada denominação de origem, porque nós temos em cada país denominações diferentes. Então, eu sugiro a ela, sugiro a você, porque a gente que faça, eu vou fazer uma passagem, dar alguns exemplos e explicar agora, né, o que significa isso, a importância disso, mas que a gente foque bem essa nossa única denominação de origem ainda, apesar da gente ter outras indicações, né? Bom, então, gente, é o seguinte, a denominação de origem tem em cada país seus nomes. Então, na DO na Espanha, tem DO em Portugal, AOC na França, DO no Brasil. E, além de ter um controle em cada país, ainda regionalmente também é diferente. Mas vamos lá. Denominação de origem é um controle, sobretudo de qualidade, mas que compreende alguns aspectos. Ou seja, é o controle da qualidade, mas também da tipicidade de um produto. Uma das coisas mais importantes para o mundo do vinho, sem dúvida nenhuma, é a tipicidade. E isso está intimamente ligada à qualidade. E tipicidade de quê? Tipicidade das uvas com as quais são feitos os vinhos para cada região. É diferente. A porcentagem de uva ou da uva ou das uvas, conforme a região. A tipicidade do local, do solo, da geografia em geral, do clima. E a tipicidade também inclui o homem, inclui uma cultura, um saber fazer. Depois o Flávio complementa aí o que faltou de eu dizer, mas eu estou tentando ser bastante claro e colocar os aspectos principais, mais importantes. Então entra depois o modo de fazer, o estilo de cada região. Isso é criado ao longo de anos, ao longo de décadas, ao longo de séculos, diria. Então, a primeira denominação de origem conhecida, ainda que haja algumas controvérsias, é a do Douro, no norte de Portugal, no século XVIII. E, para terem uma ideia, as denominações de origem na França, Appellation d'origine contrôlée, AOC, ela chega só perto da metade do último século, do século XX, né? 1937 são as primeiras. Então, são coisas mais recentes. É lógico que já havia um savoir-faire, uma maneira de se fazer, já havia as uvas típicas, essa história do terroir único de cada região. Mas, a partir de cada lugar, uma certa época, começaram a surgir essas denominações que protegem justamente essa tipicidade do lugar. Essa tipicidade que, é claro, está intimamente ligada à qualidade.
Então, fora isso, uma coisa muito importante é que a denominação de origem é mutável. Muda-se sempre, quase. É muito interessante isso. Se eu vou dar um exemplo, Chianti. Chianti, eu acompanhei bem, existia as regras de Chianti com 2 uvas brancas e mais 2 uvas tintas que poderiam usar, Sangiovese e Canaiolo, e Malvasia e Trebbiano. Então, Malvasia e Trebbiano, acho que é isso mesmo. Bom, essa regra vinha lá do século XIX, e eu me lembro bem quando começaram os produtores, excelentes produtores, a burlar a lei. Então, foi assim, tirar a tipicidade? Não, eles achavam que era melhor, em vez de colocar Canaiolo, começaram a se usar Merlot, e eles contavam isso para a gente. Isso faz 25 anos, não faz muito tempo, não. E percebeu-se que se faziam bons vinhos também, claro, com majoritariamente a uva Sangiovese, que é a principal uva da Toscana, mas eles começaram a colocar um pouquinho ali, 10% de Merlot. Bom, hoje, depois mudou-se a lei, hoje é permitido se colocar. Ainda que alguns disseram depois, voltaram atrás e disseram, poxa, mas é melhor ficar só com a Sangiovese. Mas antes tinha que usar a fórmula toda, todas as uvas. Então, são mudanças. A Borgonha acaba de mudar, o ano passado, se não me engano, a legislação. E quando muda alguns aspectos das regras de uma região, é claro que há os embates, né? Então, tem muitos que ficam insatisfeitos, outros vão ficar mais satisfeitos. Agora, eu me lembro exatamente da Borgonha, porque eu vi outro dia, conversei com um amigo especialista de lá, e ele disse que tem coisas assim que ele nós quase não concorda. Se não me engano, acho que pode ser um Borgonha genérico, pode se usar só Gamay agora, não era possível antes. Então, tem algumas coisas assim que alguns ficam insatisfeitos, mas eu acho que é isso, essa é a dinâmica da procura de dar qualidade, de dar principalmente tipicidade para uma região. Mais ou menos, a gente vai falando mais, eu vou me lembrando de outros aspectos, e vou me lembrando também de outras regiões, e de algumas confusões. Então, eu passo a bola agora para o Flávio, para ele falar sobre IDO, que eu esqueci, e sobre ADO específica do Brasil, que ele está totalmente por dentro, cheio de livros atrás, ele deve saber de tudo, todas as regras. O bom do livro, né, como diria Humberto Eco, é que tu não deve pensar se tu leu tudo, e sim que tu pode ler, né, entendeu? Nossa, que bacana isso. Ou pesquisar, né? Não, mas o Manuel fez um apanhado bem completo. Vem cá, eu estou com eco na minha fala? Está. Não, está ótimo aqui. Para mim está ótimo. Tá ótimo. Tá bom. Tá bom, tá. Senão eu coloco daí o fone de ouvido, se for o caso, tá? Mas, enfim, o Manuel fez um bom apanhado, trouxe vários exemplos, né? Na prática, a denominação de origem ou indicação geográfica como um todo, normalmente acaba sendo o equivalente a uma marca, né? Mas é uma marca que é associada a um espaço geográfico, ok? Então, procura-se com isso, né, proteger eventuais produtores que estejam usando esta marca, aonde se destaca principalmente a origem do produto, né? Quando é uma indicação geográfica mais simples, normalmente chamada de indicação de procedência, está muito se preocupado com o saber fazer de determinado local como origem da produção. Na DO, você vai um pouco além e tenta trazer e aprimorar e certificar os vinhos, ou identificar com a marca do local os vinhos que também expressem um pouco a questão de geografia, a questão daí solo, clima, exposição solar, topografia em si, e que sejam inerentes a esta região delimitada, digamos, e que carrega essa marca, e também o saber fazer como um componente importante, né? Do tal do terroir, né? Porque sempre lembrando que o terroir, dentro daquele aspecto mais global, né? Não apenas solo, clima, mas também a influência do homem, né? Ou seja, o I, né, do terroir, lá o I de inteligência ou de ignorância, dependendo do caso, né? Onde sem aquele I, né? Sem aquele I, com um I muito afetado, digamos, aquele I cai da palavra terroir e a palavra vira terror, né? Porque é terroir, né? Então, tentando fazer o máximo terror, não terror. Então, esse, digamos, é sempre o objetivo no que tange a carregar a insígnia de marca relativamente a uma origem geográfica ou indicação geográfica, tá?
essencialmente o restante dos aspectos, né, citados pelo Manuel, são bem abrangentes, né? E, claro, cada indicação geográfica, seja da maneira mais simples, que no Brasil se chama indicação de procedência, seja na maneira mais, na modalidade mais complexa e mais delimitada ou restritiva para algumas pessoas, às vezes, você tem aí cada qual com as suas particularidades. No caso do vinho, uvas permitidas, produção, tipos de produtos, matéria-prima 100% do local ou não, o tipo de condução do vinhedo, enfim, aí se entra na especificidade. Rendimento, né? Rendimento por hectare, é importante. Né? Rendimento por hectare, rendimento por planta, sistema de condução, sistemas de poda até se entra em alguns casos, né? E como bem disse o Manuel, em alguns casos temos os insatisfeitos, os satisfeitos, e tem que ser, né? Exatamente para daí não fazer o terroir virar terror, né? Não quanto à questão de mudar o clima e solo, mas com a possibilidade de enriquecimento e de aprendizado, porque foi muito bem citado pelo Manuel o fato de que algumas construções são seculares, não tão seculares assim, né? Se nós olharmos para Champagne, por exemplo, que é da metade do século XX, e até temos o caso, né, de um produtor brasileiro poder usar Champagne como marca, né? Porque ele faz isso desde antes de surgir a apelação Champagne. Aí, mas vamos dizer que sejam décadas e décadas. E no nosso caso, no Brasil, as questões de indicação elas são tanto recentes, tá? Elas estão no final da segunda metade dos anos 90, tá? Então, aonde nem sequer existia legislação para isso, e ela foi construída a várias mãos, né? Entre NPI, que é quem regula marcas do Brasil, né? Embrapa Vivinho, a Provale, que depois vou explicar o que é, a Universidade de Caxias e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Enfim, elas têm que ser mutantes, até pelo aprendizado que acontece, principalmente em regiões novatas como a nossa, né? Novatas mesmo, digamos que sejamos seculares nas tentativas de fazer vinho, né? Mas podemos dizer que a nossa inserção internacional com o estilo de vinho, né? Não só o produto per se intrínseco, mas os sistemas de condução, o produto intrínseco em si, e também as questões de comercialização, de abordagem para o vinho fino, elas são internacionais no aspecto de atender as expectativas do consumidor que surge no Brasil a partir da primeira metade dos anos 90, elas são coisas também da segunda metade dos anos 90, muito em função das aberturas estimuladas pelo grande enólogo brasileiro da história, o Collor de Mello, né? E depois outras aberturas decorrentes de consequências de aberturas econômicas, comerciais, enfim, que o vinho foi evoluindo. Flávio, pegando um gancho na sua fala e do Manuel, eu ia te pedir só uma gentileza, se tu tiver fone de ouvido, colocar, que eu acho que está vindo um ruído aí do teu espaço. Verifica para a gente se você tem. Eu ouço um ruído, mas ele vem... Vou colocar para melhor. Alô, tá me ouvindo? Alô? Oi? Melhorou. Tá ótimo. Oi. Pode ter sido eu, porque na verdade tinha um ruído atrás de mim aqui, um jazz tocando. Mas... então era o seu jazz que estava dando ruído aqui na nossa live. Mas isso é bom. Ruído é música. Música é ruído, aliás. Música é ruído. Ótimo gosto musical. Boa. Pessoal, mas pegando mas espera aí, não vamos classificar um jazz como ruído. Certamente é uma questão de eletrônica daí, tá? Não, mas é porque é uma definição, ou seja, mais ou menos de que a música é o ruído organizado, entendeu? Isso aí. A música é a DO do ruído. Eu uso isso também nas fermentações, eu sempre brinco, né, que a inoculação, seja de leveduras locais ou de selecionadas externas, né, versus o sistema largado natural é algo assim, né? Ou seja, o bloco organizado versus estilo Carnaval do Rio versus o estilo Carnaval de rua, né? Do organizado, entre aspas, né?
Pessoal, mas pegando o gancho do que vocês falaram aí, que é super interessante, acho que o pessoal entendeu de um modo bem simplificado o que é uma denominação de origem, mas assim, o que a gente poderia falar, Flávio, qual que é a importância desse selo para o setor de vinhos, vamos dizer, para o setor aí do Vale dos Vinhedos? Teve um salto dos vinhos de antes da denominação de origem para agora? Vamos fazer o seguinte, eu não creio que seja uma questão de denominação de origem, tá? O grande salto ele ocorre a partir da organização e da certificação como indicação geográfica, tá? Ou seja, o começo com a IP, ele é o grande, foi o grande impacto, né, que trouxe uma alavancagem, digamos, para as vinícolas do Vale dos Vinhedos. O processo de indicação geográfica no Brasil, como eu falei antes, começou em 96, 97, a partir de uma demanda da Associação de Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos, junto ao INPI. Tá? O INPI sequer tinha uma legislação estabelecida ainda. E essa organização, que tem origem até antes do pensamento da indicação geográfica, ela tem origem na organização para a criação de um roteiro enoturístico, que é o Vale dos Vinhedos. Tá? Essa associação surge lá em 95, eu até sempre brinco, não temos os fatos, até porque nessa época nós éramos produtores de uvas apenas, né? Então nós não participamos desse processo inicial, que nós vendíamos apenas as uvas para os outros produtores, mas se não me engano, a provocação para o que o Vale começou a ser em 95, por aí, ela vem até de Napa Valley, tá? Ou seja, o roteiro turístico, enoturístico Napa Valley serviu, de certo modo, de inspiração ao que é hoje o Vale dos Vinhedos. E nesse processo de construção do roteiro enoturístico, a Associação de Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos, a Provale, lá naquelas reuniões de organização, começou a surgir a ideia de fazer uma indicação geográfica também, tá? Concomitante à construção do roteiro enoturístico. Então, está ali o ponto inicial, né? E a obtenção mesmo da indicação acontece em 2002, mas com os vinhos a partir de 2001. E nós temos que observar também que são nesses anos, aí 93 a 97, 98, e ali no Vale, né, concomitante a essa construção do roteiro, também acontece a mudança um pouco do vinho fino no brasileiro, né? Eu provoquei antes brincando que a partir da abertura comercial, né, do Collor, do maior enólogo brasileiro da história, né? O vinho do Brasil tem que se reinventar. Mas não é só isso, não é só pela abertura comercial. A partir de 94 também o brasileiro começou a viajar mais, nossa moeda estável, as trocas de informação e comerciais no mundo todo se aceleraram muito nos 90 e o Brasil se inseriu nesse contexto internacional, e a exigência do consumidor também foi por vinhos melhores, não só pelo importado, mas porque ele estava conhecendo vinhos de além Brasil, né? Viajando bastante, etc. Então, o que acontece? Essa construção da indicação geográfica obriga a uma série de ritos, né? E de troca de informações que por ela mesmo, ou por estas trocas de informações e construção, nós temos uma troca de informações muito grande a partir de uma, duas vinícolas que fazem essa mudança dos vinhos dos anos 90, né, na segunda metade dos 90, para um padrão mais internacional, para um estilo mais internacional, mas, claro, mantida a origem, né, porque você não tem como fugir, afinal a uva é local, né? E essa troca de informações, essa cooperação e competição, e vamos chamar isso de competição, faz com que essas vinícolas do Vale, as pioneiras lá de 95, 96, mais as que surgem depois, que surgem várias, né? Faz com que elas larguem na frente, tanto no sentido de fazer o vinho ter um padrão mais internacional, quanto comercializá-lo melhor. E depois, com o advento até da indicação geográfica certificada e concedida pelo INPI, que começa com os vinhos de 2001, gera-se um buzz, né, um barulho de mercado, uma promoção natural e, não digo involuntária, mas decorrente dessa estruturação, que faz com que o vinho, que as empresas do Vale dos Vinhedos realmente ganhem um outro momentum, né? E foi num momento assim muito bacana, porque ali entre 2000 e 2004 foi um momento que faltava, inclusive, vinho tinto fino brasileiro no mercado. O importado estava ali, estava presente, mas estava no início, né, de entrada no Brasil,
E eu sempre lembro que as uvas custavam tão cara na época quanto custam hoje, tá? As uvas finas tintas, tá? E então tudo isso em paralelo também à construção de uma mídia brasileira dedicada a vinhos que surge ali por 2000, 2001, os primeiros guias de vinhos brasileiros, as revistas de vinhos, tá? Começou a se falar muito mais de vinho, tá? Então todos esses fatos foram coincidentes no tempo. Teve também a história do paradoxo francês, né? Afinal dos anos 90, no Brasil, metade do consumo era branco, metade tinto. Aí, no final dos 90, vem paradoxo francês para cá e nós passamos para 70% tinto e até hoje não mudou mais, até chegou a ser mais. E é um paradoxo brasileiro, né? Um país trópico equatorial tomando tanto vinho tinto, né? Enfim, tudo isso somado, eu creio que tenha dado assim, um momento muito forte para as vinícolas do Vale dos Vinhedos, tá? E tanto que elas se expandiram daí para além do Vale dos Vinhedos, indo para outras regiões, produzindo vinhos de diferentes terroirs, mas tudo nessa construção. A DO surge em 2009, surge em 2001, vinhos a partir de 2009, surge num momento daí não tão, digamos, efervescente para o vinho brasileiro, né? Inclusive no momento de competição acirrada, principalmente com a Argentina e no segundo momento Chile, né? Então, talvez ela seja algo assim muito mais complexo, muito mais respeitável, no sentido estricto senso do que é uma apelação, de uma DO, né? Mas num momento assim de não tanta efervescência quanto o vinho brasileiro, tá? Quando eu falo efervescência, não vamos falar só de espumante, tá? É vinho em geral, tá? Ô, Flávio, isso é a minha visão. Diga. Eu tenho uma pergunta para você. Você falou Por aí, favor. em algum momento, sobre o vinho ter adquirido um padrão internacional. E eu queria que você explicasse como assim internacional, se é o local. Tá bom. Olha só, quando eu falo um estilo, assim, um estilo do que você espera de um vinho, né, na garrafa, tá? Quando eu falo isso, eu estou falando tanto quanto ao produto intrínseco, né, o uso de tecnologias modernas de vinificação, vinhos limpos, vinhos frescos, nos brancos, nos rosas, tá? Vinhos tintos também, aí usando um pouco que estava na moda na época, que era um pouco mais de carvalho fresco, né? Carvalho novo, digamos, tá? E também roupagem, tanto que é a garrafa, né? Ou seja, uma garrafa mais coerente com aquele momento, né, do final dos 90, rotulagem, enfim, toda uma comunicação e uma chegada não só do produto, né, um pouco mais concentrado, vinhos assim, mais tintos, mais escuros, mais alcoólicos também, tá? E aí também teve que passar por toda uma reformulação vitícola, né, que vinha dos 80, mas muito fraquinha ainda, e nos 90 se acelera. Enfim, claro que isso não esconde a origem do vinho, afinal, estava na moda já nesse final dos 90 aqueles vinhos alcoólicos pra caramba, densos, mas a nossa região não permite isso, né? Ou seja, ter uma roupagem e uma apresentação mais internacional, tanto no conteúdo, no estilo, tá? Num vinho mais moderno, mais limpo, mais expressivo, mas não adianta. E agora com alguma coisa do local e sempre mais, né? E agora Diga. que está entrando uma nova moda, que é o oposto, de vinhos menos carregados, mais frescos, como é que fica a DO aí? Agora eu que estou te entrevistando, vai. Como é que vocês podem fazer um vinho menos, vamos dizer, um pouco mais para essa levada de vinhos menos extraídos, e a denominação permite isso? Sim, na realidade é assim, né, Manuel? Você conhece bem os nossos vinhos desde os 90, etc, certo? Desde sempre, nossos vinhos nunca foram alcoólicos, né? O que existia, e tal qual aconteceu mesmo em Bordeaux, né, que lá a uma certa altura tinha aumentado 1 grau em média de álcool nos vinhos, eles e começaram a falar que era aquecimento global, né? Não é aquecimento global coisa nenhuma. A Associação de Economistas do Vinho foi lá, fez um levantamento e não tinha nada de aquecimento global. Foi simplesmente uma adaptação, né, da vinha, com mais exposição foliar, com menos carga, mais visível, mais insolação, aumentando o grau alcoólico. Mas tem um limite, tá? A nossa região, o normal dela é o quê para um vinho tinto? E já é 12,5 a 13,5, tá? Algumas estão a 14, 14,1 em colheitas como essa, tá? Na Serra.
Então, não teve um aumento de álcool acima do que a nossa região permite, tá? O que teve, lá nos anos 90, quando se falou em mudar de estilo, foi um cultivo da vinha de modo que ela concentrasse mais tudo. E aí, não é só álcool. Álcool é Aperfeiçoar, né? consequência. Era um aperfeiçoamento. Exatamente, e frescor sempre teve, porque nossos vinhos, né? Eu até lembro de um fato assim histórico que eu participei, né? Lá em 2010 na London Wine Fair, eu fiquei encarregado de mostrar os vinhos das 12 vinícolas que estavam lá para o Steven Spurrier, né? E eu estava meio de patinho feio lá, com aquele sentimento de perda de fatia de mercado aqui do vinho fino no Brasil, né? Os vinhos tranquilos, né? Eu estava todo explicando isso e aquilo. 2010. E ele disse assim, olha, se tem uma coisa bacana nessa London, né, nessa London Wine Fair, é esse frescor que vocês têm no vinho, não percam isso, tá? Por mais que vocês às vezes se preocupem em ter frescor demais, na verdade, vocês têm que tomar cuidado talvez com a extração tânica, né? Ou seja, o que faz dos vinhos de vocês diferenciados, bacanas e algo novo nessa feira é o frescor. Tem alguns cuidados a tomar aqui e a colar com extração, mas isso aí eram os vinhos que nós provamos naquele dia, né? Então, hoje, o que nós temos, né, Manuel? Não existe um aumento de álcool. Não existe um aumento de álcool. Existe, sim, uma estilização dos vinhos para ser mais coerentes com o que circulava no mundo, né? Eu gostaria até de fazer um comentário, por favor, falando para não perder, senão para justamente entrar no momento certo, em que o meu discurso sempre foi o seguinte: o vinho brasileiro é muito diferente dos vizinhos. Os vizinhos são vinhos, em geral, mais novo-mundistas. Tudo está mudando agora, mas estamos falando do grosso aí dos últimos 20 anos, né? O que aconteceu. Então, o Brasil, esse foi o meu discurso, baseado nisso que você está falando, né? No frescor. Então, muito diferente do grosso do Chile, do grosso da Argentina e do Uruguai, por exemplo, que são mais novo-mundistas, ainda que esteja mudando agora, volto a dizer. O Brasil não. O Brasil um pé na Itália, talvez, esses vinhos mais secos. Então, a ponto de, até uma vez eu fiz eu estou apanhando duas coisas que você falou há pouco também, vamos dizer agora, a DO trazendo, a DO e também a protegida, né? Acaba trazendo algo que dá mais corpo, porque tempos atrás eu, numa revista, também citei que o vinho brasileiro era muito bom, mas ainda não tinha um corpo. Um corpo, quero dizer assim, muitas pessoas fazendo vinhos com certa identidade, no que eu fui criticado por uma amiga, dizendo que não, mas você está sendo contraditório, porque você fala que o vinho brasileiro tem uma cara assim. Tem uma cara, mas não está ainda, vamos dizer, coordenada essa cara. Então, essa história eu acho que explica muito bem tudo isso que você está falando. Deixa eu dar um pitaco aqui para contar umas histórias de DO, para sair um pouquinho do brasileiro, já que a gente tem o tema total. E coisas que eu fui lembrando agora. Uma delas é na região do Piemonte, propriamente na região de Barbaresco, para vocês verem, assim, para o espectador saber que existem várias contradições aí nisso tudo ou muita complexidade. A denominação de Barbaresco é, assim, um dos vinhos mais queridos, Barolo e Barbaresco, dos vinhos mais queridos da Itália toda, no norte da Itália, na região do Piemonte. E em Barbaresco, o grande produtor, o maior produtor, indiscutivelmente, para a maior parte dos produtores, dos comentadores, é o Angelo Gaia, para Barbaresco. O Gaia, tá. E o Gaia ele começou a colocar nos seus vinhos porcentagem, entre outras coisas, ele começou a sair um pouco das regras da DOCG, né, da DOCG, Denominação de Origem Controlada e Garantida. Então, por exemplo, colocar um pouco de barbeira, 5% de barbeira, foi uma das coisas que ele fazia nos seus barbarescos, onde só é permitido colocar Nebbiolo. E então falaram, olha, o seu vinho você não pode fazer isso, você está burlando a lei. No que ele, com todo o poder que tem, uma marca, ele é mais conhecido do que Barbaresco, uma coisa maluca, ele é muito famoso,
ele saiu ficou acho que só com um vinho barbaresco normal, mas os melhores vinhos dele ele coloca então, ele saiu dessa denominação e ficou como denominação Lang, que é a mais genérica da região do Piemonte. Bom, isso eu estava pensando, puxa vida, ele fez uma coisa, né? Ele é poderoso. Por um lado, ele quis respeitar o lado pessoal dele. Eu estou contando isso porque é muito interessante esse julgamento de proteger um lugar. Então, acho que, por um lado, ele, no entender dele, ele estava fazendo um vinho que era o melhor ou entre os melhores, e por que não no usar? Ele achava, de certo, que a denominação é que tinha que mudar. Agora, por um outro lado, ele também está dando um desprestígio para, essa é a minha visão, né? Para a denominação barbaresco. Então, isso acontece em várias regiões. Tem alguns produtores dos mais importantes que não concordam com tais regras. Vamos supor que vocês, né, Pisato, estivessem assim, o nome Pisato é mais forte que o nome do vinho do Rio Grande do Sul, e vocês não concordassem com uma coisa, vocês saíssem, falavam, não, então nós vamos chamar Pisato, vinho do Brasil, pouco importa, vinho fino, acabou. Brasil. Do Brasil. Enfim, o que acontece muitas vezes é que falta justamente a compreensão, a união para ver, e o julgamento, né? Aí o julgamento, as pessoas que estão julgando não sabem. Isso eu ouço no vinho do Porto, em relação ao vinho do Porto, até hoje, muita discussão. Bom, essa eu estou colocando só para exemplificar o quão é complexo e o quão é discutível tudo. E tudo a favor, claro, do aprimoramento e dessa tipicidade de cada uma das denominações de origem. Uma outra história que eu me lembrei, e esses dias eu provei um vinho da região, a gente ficou discutindo, na região de Bordeaux. Bordeaux é a principal região de vinhos tintos na França, para aqueles que não sabem, a mais famosa, produzem os grandes chateaus. E lá teve uma história de um aspecto que não se pode fazer. Num dia chuvoso, um dos produtores cobriu o vinhedo para não chover no vinhedo. Isso não é permitido. Então, para que saibam, existem algumas regras desse tipo. Por quê? Porque você está mudando a característica de uma safra. Sim, então, existe cada um tem sua lei. O produtor ficou super descontente, ele colocou o nome do vinho, ele produziu, mas não podia chamar Saint-Émilion, que é a região de onde ele veio, é o Valandreau, o vinho. E então ele chamou de L'Interdit, o interditado. Vendeu também, fez o puta marketing, vendeu bem, mas é o interditado. Porque ele burlou a lei, ele saiu fora. Fez um grande vinho, eu provei já umas 2, 3 vezes esse vinho da safra de 2000. É excelente, mas ele saiu um pouco da regra. Então, tá certo. Dá certo interditar, sim. Exatamente. Ô, Flávio, pegando o gancho do que o Manuel está falando aí, que ele deu uma boa explicação de cada região, existem essas regras aí no Vale dos Vinhedos? Como é que é? Vocês têm umas regras bem firmes para quem está dentro da denominação de origem? Pode usar o helicóptero para tirar água do vinhedo? Né? Colocar o seu helicóptero aí a favor disso, Flávio? Olha, provavelmente se eu tivesse o helicóptero, ele poderia estar com a marca bem forte a essa altura e tomar algumas liberdades, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou aproveitar o gancho do Manuel aí sobre alguns tópicos anteriores, depois eu falo das regras, tá? Bom, realmente, né, Manuel, os vinhos continua dando ruído, mas os vinhos aqui do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né? E também, digamos, os uruguaios também, em certa medida, né? Os nossos vinhos aqui do Atlântico, vamos dizer, eles são, no Cone Sul da América do Sul, são os vinhos que, até brincando um pouco com o meu amigo Pisano, não é meu primo lá do Uruguai, né? Nós somos os vinhos de Atlântico, tá? Porque nós somos o vinho, assim, de lugares não áridos, com água vindo do céu, né? E não necessariamente
obrigatória irrigação, quando comparado com os nossos vizinhos do Cone Sul, da América do Sul, Chile e Argentina, que na maior parte, né, estão em lugares áridos, né, que dependem de irrigação, e aí você tem essas possibilidades, quando a gente fala daquela moda que teve lá nos anos 90, 80, 90, em parte do 2000, de vinhos mais alcoólicos, coisas que são mais difíceis de obter aqui no Uruguai e no sul do Brasil, tá? Então, realmente são estilos diferentes. O Uruguai consegue em algumas micro-regiões fazer isso, mas tal qual hoje, Argentina e Chile também estão buscando regiões mais frescas. Porque no mundo todo, né, se sabe que se voltou de novo foco a vinhos mais equilibrados. Afinal, é muito mais fácil vender 2 cálices de vinho equilibrado do que vender 2 cálices de vinho altamente denso, alcoólico, né, que a pessoa toma meio cálice e estanca, né? Então, essa é uma coisa que mudou muito a partir da metade dos 2000 aí, tá? Puxado um pouco até pelos críticos ingleses, que são os maiores mercadores de vinho da história, quanto a vender no local, né? Não é por nada que tem W7 Master of Wine na Inglaterra. É para vender vinho, não é para... Bom, outro aspecto aí das denominações, né, sobre produtores, a dicotomia entre marca do produtor e marca geográfica, né? O desafio, né, num mundo assim de vinhos, que é um mundo com uma miríade, né, de opções, é sempre fazer aquele voo solo, né, como marca, com uma infinidade e distribuição de capital, digamos, entre empresas, e uma infinidade de opções para o consumidor, né? Então, em boa parte dos casos, é muito mais fácil promover uma região, um país, ou uma marca regional, porque daí você, de alguma forma, tenta ou aglutina, né, alguns produtores em torno de uma marca geográfica, e quando essa marca geográfica também tiver algum outro apelo, tal qual nós temos no Vale dos Vinhedos, que é o apelo da imagem do local, né, que as pessoas geralmente gostam muito do Vale, né, seja o turista brasileiro, seja o turista internacional. Então, fica um ponto assim de vantagem para o vinho, que carrega consigo também esta marca associado ao local, tá? Ou seja, é uma questão de ganhar como é que se diz? Massa crítica, né? Tá? Relativamente a esta marca estar no mercado com uma identidade, com garantia de origem, né? Mais do que garantia de qualidade, a garantia de origem de certos atributos específicos para aqueles vinhos, que dependem muito do que a geografia permite e do que o ser humano pode influenciar dentro dessa geografia e dentro das regras de cada denominação de origem ou indicação geográfica. Que daí sim eu chego agora nas regras, né? Sim, nós temos algumas regras no Vale dos Vinhedos, né? Na DO. São várias, aliás. Por exemplo, os vinhos tintos, eles têm que ser baseados em Merlot. Eles têm que ser ou varietais de Merlot ou cortes com 60% de Merlot no mínimo, tá? Podendo ser o restante Cabernet Sauvignon Franc ou Tannat. Nos brancos, tem que ser 60% Chardonnay, varietal de Chardonnay, sendo a uva complementar Riesling itálico, mas ninguém usa Riesling itálico para isso. Não que eu saiba, tá? Então, basicamente, os brancos nas de Vale dos Vinhedos, eles são Chardonnay hoje, tá? Já os de blend, de tinto, não. Aí sim, tem vários blends em que 60% pelo menos é Merlot. Nós, por exemplo, temos o Consentus, que é um blend com 60% a 70% de Merlot, dependendo do ano. E nos espumantes, a regra é que tem que ser método tradicional, no mínimo 9 meses de surlat, né? De tempo de levedura pré-degorge, né? E baseado em Pinot Noir e Chardonnay com 60% no mínimo, e podendo ter até 40% de Riesling itálico. Mas, de novo, até onde eu sei, boa parte dos espumantes do Vale dos Vinhedos com DO são, obviamente, Chardonnay com Pinot Noir. E vários produtores deixam mais de 15 meses. Por exemplo, os nossos Pisato, Brut Branco e Brut Rosé, hoje estão ficando no mínimo 15 meses, mas em média 20, 21 meses, tá? Os Nature ficam mais de 24, o Surlis, aquele o Vertigo, né, o pioneiro dessa categoria, e o nosso Nature fica 36. Então, essas são regras. E, por exemplo, cobertura plástica não pode ter, tá? Ou seja, aquele negócio que você citou, Manuel, da cobertura, né? Não posso ter na denominação de origem, Vale dos Vinhedos, ao uso da cobertura. Inclusive, daqui na minha frente, aqui, ó.
Não serão autorizadas a vinificação uvas de vinhedos conduzidos de cobertura plástica, assim como os provenientes de vinhedos que utilizarem a prática de irrigação. Irrigação não é permitido, mas também não precisa. Aliás, esse ano foi uma exceção. Talvez 2020 tenha sido uma colheita que um pouco de irrigação teria caído bem, até porque nós mesmos aqui em casa tivemos algumas parcelas que sofreram demais a falta de chuvas, né? A ponto da parreira secar e soltar folhas. Em alguns trechos, tá? Porque aí depende do tipo de solo, né, que você tem e da profundidade, né? A profundidade relativamente à composição do solo, tá? Enfim, são só algumas colocações. Produção por hectare, por exemplo, nos tintos é 10 toneladas por hectare, tá? Tintos e brancos. Mas os que têm DO... Aqui em casa, por exemplo, nossas produções vão de 4 a 7 toneladas, tá? Nos vinhos. Nos espumantes, o limite são 12 toneladas, tá? O espumante é um pouco mais flexível quanto a isso, porque você não precisa pensar tanto em concentrar cor, aromas, álcool, açúcar, enfim, né, para o álcool. Então, o espumante você quer frescor, né, em um álcool baixo, de preferência. Então, você pode, provavelmente, não com Chardonnay todos os anos, né, porque Chardonnay é uma uva meio chata no lado produtivo, em espaldeira, então nem se fala. Então, você conseguir 10, 11 toneladas de Chardonnay é um tanto difícil. No Riesling itálico, você consegue um pouquinho mais, tá? Mas se trabalha aí nas 9, 10 toneladas por hectare. O que você Só vê, alguns exemplos, né? Flávio, o que você vê, Diga. como, na sua opinião, para DO do Vale dos Vinhedos, que poderia mudar para melhor? Por exemplo, alguma uva que você acha que poderia entrar aí, que não esteja e que valeria a pena ser considerada? Ou uma outra coisa? Uhum. O que acontece conosco é o seguinte, tá? A nossa área ela é um pouco delimitada demais, tá? Ela tem 73 quilômetros quadrados, isso aí são 7.000 hectares, só 1.800 hectares tem vinhos, e desses com DO são 400 hectares apenas. Aí tem desafios relativos a mercado, né? Mas se tiver que expandir um pouco essa área, pode ser um pouco complicado. Por quê? Porque o Vale dos Vinhedos ele virou assim algo, virou um pouco de objeto de desejo, até para morar, até para iniciativas que vão para além do vinho. Hoje não é permitido colocar no Vale dos Vinhedos a parte Bento Gonçalves do Vale dos Vinhedos, né? Que ele é 55 do Bento Gonçalves, acho que uns 30 e poucos Garibaldi, e o restante Monte Belo do Sul, que é a delimitação geográfica, tá? Na parte de Bento Gonçalves, por exemplo, do Vale dos Vinhedos, não se pode estabelecer nenhum negócio que não tenha a ver com o mundo da uva e do vinho, ou seja, relacionado aí no turismo aí, tá? Mas, enfim, a área está meio limitada. Pode ser que ali na frente nós temos desafios de área se crescer um pouco a demanda para esse tipo de vinho, certo? Alguns colegas estão com... Eu particularmente, acho que as uvas que poderiam trazer serem candidatas, e já tem alguns experimentos quanto a isso, se não me engano, alguns colegas estão trabalhando, vários colegas estão trabalhando com a Marcelin, tá? Eu não trabalho com Marcelin, mas ela é uma uva que é candidata a entrar no corte, pelo que eu entendi ali no futuro, tá? Já estão sendo feitos alguns estudos, tá? No corte esse do que é permitido vinho de corte, tá? Outras uvas, por exemplo, uvas que eu trabalho com Alicante Bouschet, mas aí só eu tenho Alicante Bouschet, tá? Bom resultado. E tem bom resultado. Com bons resultados, mas daí o que falta? Falta massa crítica, porque é um produtor isolado que tem, né? Tá? Sim, claro. Então, isso fica difícil, nem faz sentido demandar, tá? Faz sentido sim. Claro. À medida que se eles perceberem que é um vinho que tem uma certa estabilidade ao longo do tempo, né? Se mais produtores começarem a se interessar, ok, tá? Por aí vai. Eu tenho uma outra uva que está dando um resultado muito legal, mas são 3, 4 anos apenas, que é o Semillon, tá? O Semillon está funcionando muito bem. Provei esses dias, o seu Semillon. Então, nós mesmos estamos buscando para ver que estilo nós vamos seguir com o Semillon, tá? Porque, de novo, né? Se o Brasil é novato, digamos, nessa contemporaneidade dos vinhos finos, para mim começa no meados dos 90 aí, então imagina nós individualmente, né, com uvas que quase tinham sumido assim para varietais no Brasil, e nós estamos testando. E no nosso caso, nossa primeira vinificação nesse novo plantio de Semillon foi em 2016, tá? O primeiro vinho lançado foi o 17, agora está o 18.
3 mil garrafas. Então, realmente, nós estamos tentando entender o que fazer com ele, né? Qual o potencial dele. Realmente, somos muito novatos quanto a isso, né? Não deixe de fazer. Enfim, tem é alguns muito movimentos desse tipo. Ah, você Que gostou? maravilha. Tá bom, obrigado. Ô, Flávio e Manuel, vocês não percebem, mas já estamos quase na finalização aqui do nosso bate-papo, que realmente é um assunto muito interessante. Quando a gente começa a falar, vai realmente tempo. Eu vou passar por uma pergunta aqui da Andréa Milan, tá? Andréa Milan, que está aqui nos escutando aqui na nossa live. Ela pergunta, Flávio, qual o percentual de vinhos com DO do total elaborado dentro do Vale dos Vinhedos? Do total elaborado no Vale dos Vinhedos. Olha, esse número aqui, deixa eu ver se eu entro aqui, porque esse número de cor eu não sei, tá? Não sei mesmo. Tá? Tem uma ideia bom, de percentual? Eu acho que deve ser em torno de 15% a 20%, tá? A DO restringe bastante as questões de elaboração. Mas eu tenho esse número mais exato aqui, só um segundinho, tá? Pô, também não sou cara das tiscas assim, tá? Mas me falaram que você é uma enciclopédia. Mas ele tem que ter uma memória, né? Não. Aí é demais, né? Eu tenho esse número aqui, tá? E se você tem outra pergunta, nós podemos seguir aí, tá? Vamos passar para outra pergunta. Manuel, o que você acha depois de tantos anos, né? Que nós temos uma história no vinho brasileiro, como o Flávio bem mencionou, ela é bem recente, do vinho de qualidade, que passou por todos esses processos, e tem os novos, né, produtores aí da geração do Flávio e de gerações que estão vindo após. O que você acha da qualidade do vinho brasileiro? Ele evoluiu após esses anos aí, todo esse histórico que a gente ficou sabendo aqui agora? Evoluiu a olhos vistos, sem dúvida nenhuma. Evolui, creio que cresça em progressão geométrica, tanto o número de bons vinhos quanto a qualidade daqueles que já faziam bons vinhos, ou seja, aprimoramento a cada ano. Novas regiões, a gente hoje não tem só o Rio Grande do Sul, como praticamente era há 20 anos, há 15 anos. Hoje, Santa Catarina, Forte, São Paulo e Minas começaram a fazer esses vinhos de poda dupla, também com alguns vinhos muito bons. Então, o Brasil tem crescido, eu vejo, sabe, um futuro bacana, já um presente muito bacana, muito, muito satisfatório. Nós temos um problema, que não cabe, não vai dar para... Tem que chamar uma outra live para discutir isso, porque o Fábio pode falar até melhor do que eu sobre alguns aspectos, mas eu tenho conversado muito sobre isso, a questão dos preços, né? Fazer vinho no Brasil, né, é problemático em relação a impostos, a tributos, a material, a insumos. Então, é muito difícil, é muito diferente de fazer um vinho no Chile, por exemplo, ou na Argentina, ou onde quer que seja, Espanha, Portugal, França. Então, acaba que o vinho brasileiro poderia ser mais barato, aí ia ser um golaço, porque a gente acaba competindo com vinhos baratos dos nossos vizinhos. Flávio, o que você acha desse posicionamento? Temos como ser mais competitivos? Sim, uma coisa assim que tem que deixar, que nós temos visto, né, é um entendimento cada vez maior do que é o vinho brasileiro, né? Um pouco quanto a esse aspecto nós entramos há pouco aí quando nós falamos do estilo de vinho, né? O brasileiro, você não deve procurar no vinho brasileiro, principalmente o vinho. Acho que praticamente todo o vinho do sudeste para baixo, né, principalmente do sul, né, o estilo dele é um estilo mais para o norte da Itália, né? O norte mais verde da Itália, né? E não o norte lá do Piemonte, mas talvez o norte lá do Vêneto, né? Do Alto Adige, do Friuli e companhia. O próprio vinho bordalês, se nós pegarmos vários vinhos baseados em Merlot e Cabernet das nossas regiões, né? Aqui do sul, você vai encontrar, principalmente depois que ele amadurece há alguns anos, você vai encontrar aquele estilo clássico do médio bordalês. Não quero me comparar aqui nossos vinhos grandes chateaux, mais né? do que chilenos, mais do que os chilenos se aproximam. Você tem razão.
Exatamente, porque de novo, é uma questão do que a natureza te dá, tá? A natureza te dá isso. Então, você encontra muito, né, nos nossos vinhos, esse estilo, tá? O estilo do norte da Itália, mais nordeste, né, da Itália, certo? Não é porque nós sejamos oriundos de lá, né, como imigração, é simplesmente por... Daí, sim, geografia, é mais ou menos que nem você chega aqui no Vale dos Vinhedos, você olha ao redor, né? Eu, quando explico para os gringos, quando eles vêm para cá, o que esperar dos vinhos brasileiros, eu peço para eles virem lá na varanda ali da nossa, do nosso receptivo e olhar ao redor, né? Você vê mato verde, mata atlântica, né? Então você mais ou menos sabe o que esperar daqui, sem irrigação, né? Ou seja, você não vê deserto fora onde tem vinhedo, você vê natureza, né? Enfim, o brasileiro mais e mais está... nós estamos conseguindo comunicar, porque muitas vezes foi problema de comunicação nosso, né? Tá? E entendendo que nossos vinhos têm esse estilo, né? Que eu brinquei, né? Que é a brincadeira do pisano bigodudo lá, de que nós somos, Flávio, nós somos vinhos de Atlântico, diz ele. Eu concordo plenamente contigo, né? Realmente o estilo é esse, tá? Então, essa é uma percepção cada vez maior. A questão dos preços que foram citados ali, tá? Os preços é sempre aquela questão do ovo e da galinha, né? Para nós termos preços melhores dos vinhos finos, nós temos que adquirir escala, tá? Ou seja, a nossa venda anual de vinho fino e espumante fino no Brasil, anual, deve estar em 60, 70 milhões de garrafas, vendo, tá? 60, 70 milhões de garrafas. Isso aí significa, talvez, um quinto do que apenas a Conte Toro vende por ano, tá? Então... Sim. Quando você tem essas produções anuais, né, porque o nosso grande volume no Brasil é o vinho que o pessoal chama de mesa, né, que no Brasil o nome é de mesa, né, o nome oficial, o nome legal é vinho de mesa, que daí sim, nesse tem escala e você tem coisas de escala, tá? Então esse é um pouco o nosso desafio, tá? Só que daí, para adquirir escala, nós temos que ter um produto de competição que ganhe escala. Então, o que veio antes? O ovo e a galinha. Então, sim, realmente, né, nós temos um certo desafio ali no sentido de aumentarmos o volume e ganharmos, assim, em custos, né? Custo seco, etc., tá? Então, mas de novo, e também isso depende de conjuntura, né? De 2000 a 2004, e quando eu falo conjuntura, são as oportunidades para os competidores, seja relacionado à nossa moeda, ou seja relacionado a outras barreiras, tal qual nós temos quando nós exportamos para a Alemanha, quando eu exporto para a Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos. Tem muita barreira para mandar vinho para lá, tá? Eu exporto anualmente para 6, 7 destinos. É um saco. Mas, enfim, lembra quando eu falei antes que de 2000 a 2004 faltava vinho tinto fino brasileiro? Sim. E nós tínhamos 40, 50% do share de mercado de vinho fino. O que era? O nosso vinho era muito melhor do que é hoje naquela época. Eu acho que já estava num padrão internacional bacana, né? Tá? Com um estilo local, naturalmente. Mas, de novo, outros fatores influenciavam na competitividade do vinho. Agora temos outros fatores, que eu até acho que talvez venha à tona aí, que é o relacionado a câmbio, né? Câmbio faz uma diferença enorme. A industrialização de um país, ou a desindustrialização do país como o Brasil, também faz uma diferença enorme, tá? Enfim, tem toda uma série de fatores ali que acabam atrapalhando a competitividade local de um produto em relação a outros, tá? Então, essas variáveis nós não temos domínio, né? Não temos domínio. O que a gente tem que fazer realmente é ser mais eficiente no vinhedo, ser mais eficiente da vinícola, fazer melhores vinhos, tá? Sempre melhores vinhos, e vender da melhor maneira possível, explicando o que é o vinho, levando para o mercado, mostrando, porque também isso é muito importante. Hoje você tem talvez 150 vinícolas brasileiras fazendo vinhos de padrão internacional, tá? Mas vem cá, quantos você encontra dessas 150 num mercado como São Paulo, Rio de Janeiro, que são mercados mais afluentes, são mercados que têm uma familiaridade com o vinho fino maior do que outros mercados, tá? Ou que mesmo aqui no Sul, tá? Sim, exatamente. É um problema a gente encontrar, né? Justamente o que a gente estava falando aí antes de entrar na live, que nós temos as barreiras do Brasil. Uma delas é a logística, que a gente até falou bem na outra live, que estávamos anterior a vocês, falando exatamente sobre isso. Pessoal, que papo maravilhoso. Eu acho que precisaríamos ter mais uma hora para
terminar todas as perguntas que a gente tem. Pode falar, Flávio. Eu só quero fazer um ajuste aqui, tá? Eu fiz um cálculo aqui de padeiro, tá? Vamos lá. 60 milhões de garrafas ano, talvez umas 6, 7 milhões saindo do vale, tá? Mais até 8. E nós fazemos em torno de 500 mil garrafas com DO, tá? Então, isso aí representa 12%, talvez 15%, do que é a produção de vinícolas do Vale dos Vinhedos. Por quê? Porque as 24 vinícolas do Vale, né, que são associadas à Provale, elas vendem 17% dos vinhos finos e 12% dos espumantes finos brasileiros, tá? Por quê? Porque elas não fazem só vinhos com DO ou com indicação geográfica Vale dos Vinhedos, elas também fazem vinhos com outras regiões, tá? Elas vinificam o Vale. O que importa aqui, ao ressaltar isso, é o crescimento, né, de algumas vinícolas, principalmente com aquela primeira onda da indicação geográfica do final dos anos 2000, do final dos anos 90, do início da indicação geográfica do início dos 2000, que daí fez essas vinícolas realmente ganharem um momento, né, muito diferenciado em relação a outras vinícolas da Serra ou do Brasil como um todo, tá? Então, podemos dizer que esse número 10%, 12% do que é feito no Vale dos Vinhedos de vinho fino é a denominação de origem, tá? Então, André, está respondida para a Andréia Milan, que tinha dúvida, mandou aqui para a gente. Pessoal, infelizmente, teremos que finalizar. Porque a gente tem... Se você imaginar que eu vivo dizendo isso, né? Você está comparando, o vinho, começa a se comparar vinho brasileiro. Tudo bem, mas o vinho importado, ele vem com os impostos. Ou seja, lá, imagina o quanto custa o vinho importado que compete com o nosso, quanto é que custa lá na terra dele. Né? Então, ele assim... Mas são esses fatores. Muito mais gente faz, tem muito mais garrafa, tudo é mais barato. Enfim, fora o número de... Fora a tradição, né? A tradição, o número de consumidor em cada país. São vários fatores. E o Chile e a Argentina, eles não têm, esse imposto, né? Então, é zero para eles, tá? Pessoal, não tem imposto de importação. Não teve jeito. De cair, vamos voltar agora, tá? Que o pessoal está aqui. Eu estava finalizando aqui quando deu um problema aqui de conexão do YouTube, pessoal, falando para o Flávio e para o Manuel darem uma mensagem final. O Flávio falando para o consumidor, né, sobre os vinhos brasileiros, e o Manuel dando algumas dicas para quem quer empreender no mercado do vinho, ser sommelier, trabalhar, ter uma loja, ter um restaurante, ou até mesmo inovar nesse momento, né, que a gente está com um momento bem delicado aí da gastronomia brasileira. Por favor, Flávio. De novo, então, tá? Assim, foi interrompido, né? Eu estava tentando deixar meu recado final associado ao vinho brasileiro e por que escolhê-lo, né? Eu creio que o vinho brasileiro, o vinho brasileiro está no melhor momento da história, tá? Em termos de oferta, nós temos muitos produtores fazendo vinhos de padrão internacional. Quando eu falo padrão internacional, é com estilo próprio, mas com um estilo, mas com um jeito de se mostrar internacional, ou seja, coerente com o uso de melhores técnicas de vinificação, de condução dos vinhedos internacionais, e também com roupagem, comunicação, de modo a que seja entendido, e também sendo levado para o mercado em várias degustações, feiras e oportunidades que nos são oferecidas. Além de, claro, né, do que se fala no dia a dia, de medalhas, pontuações, campeonatos de vinhos, enfim, no final do dia o importante também é o que você gosta lá na hora de provar, e isso eu creio que seja o melhor momento para o espumante brasileiro, tá? Manuel. Vamos lá. Bom, para mim, veio a questão do sommelier, mas antes eu vou falar sobre o tema principal do nosso tema DO, vou ser breve. DO, gente, é uma coisa importante para justamente mostrar a personalidade de um lugar. Isso é fundamental para a diversidade. A diferença do vinho para as outras bebidas é a diversidade. O número de vinhos é infinito que tem, porque vai se desdobrando cada vez mais. E essas denominações de origem estão aí para proteger uma identidade. Identidade ou tipicidade é algo do que tem que mais ser valorizado. Então, é isso. DO, aí, claro, com as suas contradições, como nós conversamos,
mas vale a pena a gente incentivar isso, a proteção de cada lugar. Em relação ao trabalho do sommelier, eu sou sommelier, continuo atuando toda noite na sala do restaurante Fasano, além de cuidar das cartas de vinhos dos outros restaurantes do Grupo Fasano. Eu estou em São Paulo, atuo toda noite no serviço de vinhos. Eu queria sublinhar que é o serviço que define o sommelier. Existem vários especialistas no Brasil, vários conhecedores, críticos, escritores, blogueiros hoje em dia. Agora, sommelier ele tem que trabalhar com o serviço de vinhos. Serviço de vinhos, na verdade, é específico, porque sommelier trabalha com serviço de bebidas em geral. O vinho é o que mais conta, porque a maior parte trabalha em restaurantes, hotéis, onde tem essa história de servir quem está comendo. Então, o vinho é o que melhor acompanha, sem dúvida nenhuma, a maior parte dos pratos. Então, o sommelier ele tem que aprender um pouco esse lado do serviço para além de degustar regiões vinícolas e cepas. Por falar em cepas, eu acho que um bom lado para começar, porque é gostoso e também ajuda muito o princípio, para quem quer começar a estudar vinhos, é estudar cepas, estudar as uvas, os tipos de uvas, onde elas estão, como é o estilo de cada vinho feito com cada tipo de uva, ou a mescla de tais uvas. Isso é um bom ponto para começar, se é uma dica para começar. Existem vários cursos, incluindo o meu online. Se entrar no meu Instagram, Manuel Beato, já vou fazer a minha propaganda aqui, Manuel Beato. Estou lançando um curso online de 19 aulas, bem legal, sem falsa modéstia, bem prático também, abordando todos os aspectos do vinho. E então eu acho que o começo é por aí. Eu incentivo uma profissão das mais ricas e uma profissão muito vasta. A gente está sempre aprendendo, como as regiões, as DOs estão aprendendo, aperfeiçoando. A gente vive aperfeiçoando porque o mundo do vinho não tem fim em termos de novidade. É isso, então. Beijos e brindes a todos, então. Muito obrigada, Flávio. Muito obrigada, Manuel. Muito obrigada às pessoas que estão aqui nos escutando. Gente, no final, vamos ter daqui um pouco uma vinícola destaque, vai estar falando às 18 horas. E no final de semana, a gente vai mandar todos os vídeos para quem se inscreveu via Telegram. Então, continua aqui com a gente, que a gente tem muito bate-papo ainda até às 7 da noite hoje. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença. Boa noite.